Sermão de Jonathan Edwards. A luz divina e sobrenatural imediatamente dada à alma pelo Espírito de Deus mostra-se ser doutrina bíblica e racional. Mateus capítulo 16, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Cristo dirige estas palavras a Pedro na ocasião em que o apóstolo professa sua fé nele como Filho de Deus. Nosso Senhor estava perguntando aos discípulos quem os homens diziam que ele era. Não que ele precisasse ser informado, mas apenas para introduzir e dar ocasião aos que o seguiam. Eles respondem que uns dizem que ele era João Batista, outros Elias e alguns Jeremias ou um dos profetas. Depois de terem relatado quem o povo dizia que ele era, Cristo lhes pergunta quem eles dizem que ele era. Simão Pedro, que sempre era zeloso e petulante, foi o primeiro a responder. Prontamente ele respondeu à pergunta dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Nessa ocasião, Cristo diz como Pedro fala para com ele e dele no texto, sobre o que podemos observar. Pedro é pronunciado bem-aventurado neste relato. Bem-aventurado és tu, Mateus capítulo 16, versículo 17. Tu és homem feliz, pois não és ignorante do que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és distintamente feliz. Os outros são cegos e têm compreensões obscuras e ilusórias, pois, como vós relatastes, uns pensam que sou Elias, outros que sou Jeremias, alguns uma coisa e outros outra. Mas ninguém pensa corretamente. Todos estão enganados. Feliz és tu, por seres tão ilustre quanto a conhecer a verdade sobre este assunto. A evidência declarada desta sua bem-aventurança, ou seja, que Deus e ele somente tinham lhe revelado isso. Esta é a evidência de Pedro ser bem-aventurado. Em primeiro lugar, mostra-se quão peculiarmente Pedro foi favorecido por Deus acima dos outros. Quão altamente favorecido és tu do que os outros, sábios e grandes, escribas, fariseus e príncipes, e a nação em geral, permanecem na ignorância para seguir as próprias compreensões mal orientadas, e que tu foste escolhido como que por nome para que meu Pai Celestial colocasse seu amor em ti, Simão Barjonas. Este fato mostra que tu és bem-aventurado por ser o objeto do notável amor de Deus. Em segundo lugar, também comprova a bem-aventurança de Pedro, conforme insinua que este conhecimento está acima do que carne e sangue podem revelar. Este conhecimento é tão notável que só meu Pai que está nos céus pode dar. É muito sublime e excelente para ser comunicado dessa forma como outro mero conhecimento. Tu és bem-aventurado, pois tu sabes o que só Deus pode te ensinar. A origem deste conhecimento é declarada aqui de forma negativa e positiva. Positivamente, quando Deus é declarado o autor do conhecimento. Negativamente, quando é declarado que carne e sangue não o tinha revelado. Deus é o autor de todo conhecimento e entendimento. Ele é o autor de toda prudência moral e da habilidade que os homens têm nos assuntos seculares. É o que é dito acerca de todos em Israel, que eram sábios de coração, qualificados em bordadura, que Deus os tinha enchido do espírito de sabedoria. Êxodo capítulo 28, versículo 3. Deus é o autor de tal conhecimento,
ainda que carne e sangue o revelem. Os homens mortais são capazes de repartir o conhecimento das artes e ciências humanas e habilidade em assuntos temporais. Deus é o autor de tal conhecimento por esses meios. Carne e sangue são empregados como sua causa imediata e secundária. Ele o transmite pelo poder e influência de meios naturais. Mas do conhecimento espiritual falado no texto, é Deus o autor e nenhum outro. Ele que o revela e não a carne ou sangue. Ele dá este conhecimento imediatamente, não fazendo uso de causas naturais intermediárias como faz com outro conhecimento. O que tinha acontecido naturalmente no discurso precedente ocasionou Cristo fazer esta observação, pois os discípulos estavam contando como o povo não o conhecia, mas estavam enganados sobre ele, dividido e confuso em suas opiniões acerca dele. Mas Pedro declarara sua fé firme de que ele era o Filho de Deus. Era natural observar como não foram carne e sangue que tinham lhe dado essa revelação, mas Deus. Pois, se este conhecimento fosse dependente de causas ou formas naturais, como veio a suceder que eles, um grupo de pescadores pobres, homens analfabetos e pessoas de baixa educação, chegassem ao conhecimento da verdade? Ao passo que escribas e fariseus, homens de vantagens imensamente superiores e de maior conhecimento e sagacidade em outros assuntos, permanecessem na ignorância? Esse fato só pode resultar da influência e revelação distintiva e graciosa do Espírito de Deus. O que farei, tema do meu discurso acerca destas palavras, é que há tal coisa como luz espiritual e divina imediatamente dada à alma por Deus. É de natureza diferente do que é obtida por meios naturais. Sobre este tema, eu, primeiro, mostrarei o que é esta luz divina, mostrarei como é dada imediatamente por Deus e não obtida por meios naturais, mostrarei a verdade da doutrina, depois concluirei com breve desenvolvimento. Mostrarei o que é esta luz espiritual e divina, e para isso mostrarei, em primeiro lugar, em algumas coisas o que ela não é. Essas convicções que os homens naturais podem ter acerca do seu pecado e miséria, não é esta luz espiritual e divina. Os homens em condição natural podem ter convicções da culpa que está sobre eles da ira de Deus e do perigo da vingança divina. Tais convicções são provenientes da luz da verdade. O fato de alguns pecadores terem uma maior convicção da culpa e miséria que outros é porque alguns têm mais luz e compreensão da verdade que outros. Esta luz e convicção podem ser do Espírito de Deus. O Espírito convence os homens do pecado, mas não obstante a natureza está muito mais envolvida nesse processo do que na comunicação da luz espiritual e divina que são mencionadas na doutrina. Somente através do Espírito de Deus como princípio natural auxiliar e não como novo princípio inspirador. A graça comum difere da especial no ponto em que influencia só pela ajuda da natureza e não pela doação da graça ou concessão de qualquer coisa acima da natureza. A luz que é obtida é completamente natural, ou de nenhum tipo superior a que a mera natureza atinge, por mais que esse modo seja ou seria obtido se os homens permanecessem completamente sozinhos. Ou, em outras palavras, a graça comum só ajuda as faculdades da alma a fazer isso mais completamente do que fazem por natureza. Assim como pela mera natureza, a consciência ou a razão natural tornará o homem sensível da culpa e o acusará e o condenará quando ele se desviar. A consciência é um princípio natural para os homens.
O trabalho que o faz naturalmente ou por si mesmo é dar uma compreensão do certo e do errado e sugerir à mente a relação em que há entre o certo e o errado e o castigo. O Espírito de Deus, nessas convicções que os homens não regenerados às vezes têm, ajudam a consciência a fazer esta obra em maior medida do que se a fizessem sozinhos. Ele ajuda a consciência contra as coisas que tendem a entorpecer e obstruir seu exercício. Mas na obra renovadora e santificadora do Espírito Santo, essas coisas são feitas na alma que está acima da natureza, e na qual não há nada por natureza do tipo igual. Essas coisas são compelidas a existir habitualmente na alma, e de acordo com tal constituição ou lei declarada que põe tal fundamento para o exercício em um curso continuado, como é chamado de princípio de natureza. Não só os princípios permanentes são ajudados a fazer o seu trabalho de forma mais livre e completa, mas os princípios que foram totalmente destruídos pela queda são restabelecidos. A partir daí, a mente manifesta habitualmente esses atos que o domínio do pecado a tinha tornado tão completamente desprovida quanto um corpo morto o é de atos vitais. O Espírito de Deus age em alguns casos de maneira muito diferente de como age em outros. Ele pode agir na mente do homem natural, mas age na mente do santo como princípio vital residente. Ele age na mente dos indivíduos não regenerados como agente ocasional extrínseco, pois agindo neles não se une a eles. Não obstante, todas as influências divinas que eles possuem ainda são sensuais e não têm o espírito. Mas ele se une com a mente de um santo, toma-o por seu templo, atua nele e o influencia como um novo princípio sobrenatural de vida e ação. Há esta diferença de que o Espírito de Deus, agindo na alma do homem piedoso, manifesta-se e comunica-se na sua natureza formal. A santidade é a natureza formal do Espírito de Deus. O Espírito Santo opera na mente do santo, unindo-se a ele, vivendo nele, manifestando sua natureza no exercício de suas faculdades. O Espírito de Deus pode agir numa criatura e, contudo, não se comunicar agindo. O Espírito de Deus pode agir nas criaturas inanimadas, como o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas no princípio da criação. Assim, o Espírito de Deus pode agir na mente dos homens de muitas maneiras e se comunicar não mais do que quando ele age em uma criatura inanimada. Por exemplo, ele pode instigar-lhes pensamentos, ajudar a razão e o entendimento natural ou auxiliar outros princípios naturais. E isso sem qualquer união com a alma, mas pode agir, por assim dizer, em um objeto externo. Mas assim como ele age em suas influências santas e operações espirituais, ele age, de certo modo, a comunicar-se peculiarmente, de forma que por isso o assunto é denominado espiritual. Esta luz espiritual e divina não consiste em impressão feita na imaginação. Não é impressão na mente, como se a pessoa visse algo com os olhos físicos. Não é imaginação ou ideia de uma luz ou glória externa, ou beleza de forma ou semblante, ou lustre ou brilho visível de um objeto. A imaginação pode ser fortemente impressionada por tais coisas, mas esta não é a luz espiritual. Na realidade, quando a mente faz uma descoberta vívida de coisas espirituais e é muito afetada pelo poder da luz divina, pode-se, e muito provável e comum, afetar em demasia a imaginação, de forma que a impressão de uma beleza ou brilho externo pode acompanhar essas descobertas espirituais. Mas a luz espiritual não é essa impressão na imaginação, mas algo sumamente diferente. Os homens naturais podem ter impressões vívidas em sua imaginação
e não podemos determinar a não ser que o diabo, que se transforma em anjo de luz, possa causar imaginações de uma beleza exterior ou glória visível, de sons e falas e outras coisas semelhantes. Mas essas coisas são de natureza imensamente inferior à luz espiritual. Essa luz espiritual não é a sugestão de novas verdades ou proposições não contidas na palavra de Deus. Essa sugestão de novas verdades ou doutrinas à mente, independente de revelação antecedente a tais proposições, quer em palavra, quer escrita, é inspiração, como os profetas e apóstolos tiveram e como alguns entusiastas simulam. Mas essa luz espiritual de que estou falando é algo bem diferente da inspiração. Não revela nova doutrina, não sugere nova proposição à mente, não ensina nova coisa de Deus ou de Cristo ou de outro mundo, não ensinado na Bíblia, mas apenas dá a devida compreensão das coisas que são ensinadas na palavra de Deus. Não é toda visão tocante que os homens têm das coisas religiosas que são desta luz espiritual e divina. Os homens, por mero princípio da natureza, são capazes de serem afetados por coisas que tenham relação especial com a religião, como também com outras coisas. O indivíduo pode, por mera natureza, por exemplo, estar sujeito a ficar impressionado com a história de Jesus Cristo e os sofrimentos que ele suportou, como também como por qualquer outra história trágica. Ele pode ser o mais afetado com isso através do interesse que ele imagina fazendo isso. Ele pode ficar impressionado com a história sem acreditar nela, da mesma forma que fica impressionado com o que lê num romance ou vê representado num palco de teatro. Ele pode ficar impressionado com uma descrição vívida e eloquente de muitas coisas agradáveis, das quais tratam do estado dos bem-aventurados no céu, como também sua imaginação ser entretida por uma descrição romântica da doçura do país das fadas ou coisa parecida. Uma convicção comum da verdade de tais coisas, proveniente da educação ou outra coisa, podem ajudar a promover o afeto. Ficamos sabendo pela Escritura de muitos que ficaram grandemente impressionados com as coisas de natureza religiosa e, não obstante, são representados como indivíduos totalmente destituídos de graça, e muitos deles homens muito maus. A pessoa pode ter visões impressionantes das coisas religiosas e, não obstante, estar muito destituído da luz espiritual. Carne e sangue podem ser o autor dessa impressão. Um homem pode dar a outro uma visão impressionante das coisas divinas, com a ajuda senão comum, mas só Deus pode dar uma revelação espiritual dessas coisas. Em segundo lugar, prosseguirei mostrando positivamente o que é esta luz espiritual e divina. Essa luz pode ser descrita assim: um verdadeiro sentimento da excelência divina das coisas reveladas na palavra de Deus e uma convicção de sua verdade e realidade que surgem por esse motivo. Esta luz espiritual consiste principalmente na primeira dessas duas acepções, ou seja, um sentimento e compreensão reais da excelência divina das coisas reveladas na palavra de Deus. A convicção espiritual e salvadora da verdade e realidade dessas coisas surgem de tal visão da sua excelência e glória divinas, de forma que essa convicção da verdade é efeito e consequência natural desta visão da glória divina. Há, portanto, nesta luz espiritual, um verdadeiro sentimento da divina e superlativa excelência das coisas da religião. Um sentimento real da excelência de Deus e Jesus Cristo, da obra de redenção e dos caminhos e obras de Deus reveladas no Evangelho. Há uma glória divina e superlativa nessas obras, uma excelência que é do tipo grandemente suprema e de natureza mais sublime do que em outras coisas. Uma glória grandemente distintiva de tudo o que é terrestre e temporal.
Aquele que é espiritualmente iluminado compreende de verdade e vê a glória ou tem um sentimento dela. Ele não crê meramente de forma racional que Deus é glorioso, mas tem no coração um sentimento do aspecto religioso, glorioso de Deus. Não há somente a convicção racional de que Deus é santo e que a santidade é uma coisa boa, mas há o sentimento do aspecto amoroso da santidade de Deus. Não há só um julgamento especulativo de que Deus é gracioso, mas o sentimento do quanto Deus é amável por conta da beleza deste atributo divino. Há um duplo conhecimento do bem pelo qual Deus tornou a mente do homem capaz. O primeiro é aquilo que é meramente racional. Da mesma forma, quando uma pessoa somente julga especulativamente que qualquer coisa é, pela qual, através do consentimento da humanidade, é chamada boa ou excelente. Quer dizer, aquilo que é a maior vantagem geral, e dentre as quais uma recompensa à adequabilidade e coisa semelhante. O segundo é que consiste no sentimento do coração. Da mesma forma, quando o coração é sensível ao prazer e deleite na presença dessa ideia. No primeiro, é exercida somente a faculdade especulativa ou a compreensão em oposição à vontade ou disposição da alma. No último, a vontade ou inclinação ou coração está primariamente envolvido. Há diferença entre ter a opinião de que Deus é santo e gracioso e ter o sentimento da amabilidade e beleza dessa santidade e graça. Há diferença entre ter o julgamento racional de que o mel é doce e ter o sentimento de sua doçura. O homem não pode ter um padrão de conhecimento do gosto do mel a menos que tenha em mente uma ideia do seu gosto. Há diferença entre crer que a pessoa é bonita e ter o sentimento de sua beleza. O primeiro pode ser obtido por boato, mas o último só vendo o semblante. Quando o coração é sensível à beleza e à amabilidade de uma coisa, ele necessariamente sente prazer na compreensão. Está implícito na pessoa ser sensível de coração à amabilidade de uma coisa, cuja ideia é agradável à alma, o que é muito diferente de ter uma opinião racional de que é excelente. Surge desse sentimento da excelência divina das coisas contidas na palavra de Deus, a convicção da sua veracidade e realidade, quer indireta, quer diretamente. Em primeiro lugar, indiretamente e de duas maneiras. A opinião preconcebida do coração contra a verdade das coisas divinas é, por esse meio, removida para que a mente se torne susceptível à devida força dos argumentos racionais por sua verdade. A mente do homem está naturalmente cheia de opiniões preconcebidas contra a verdade divina. Está repleta de inimizade contra as doutrinas do Evangelho, o que é desvantagem para os argumentos que comprovam sua veracidade e os faz perder a força sobre a mente. Mas quando a pessoa descobre a excelência divina das doutrinas cristãs, tal fato destrói a inimizade, remove as opiniões pré-concebidas, santifica a razão e a faz ficar aberta à força dos argumentos por sua veracidade. Por conseguinte, foi o efeito diferente que os milagres de Cristo causaram para convencer os discípulos acerca dos quais eles tinham de convencer os escribas e fariseus. Não que eles tivessem razão mais forte ou desenvolta, mas a razão foi santificada e as ofuscantes opiniões preconcebidas sob as quais os escribas e fariseus estavam, foram removidas pelo sentimento que tinham da excelência de Cristo e sua doutrina. Não só remove os obstáculos da razão, mas positivamente ajuda a razão. Isso torna até as noções especulativas mais vívidas. Prende a atenção da mente com mais fixidez e intensidade a esse tipo de objeto,
o que ocasiona ter uma visão mais clara desse objeto, permite que ela veja suas relações mútuas mais claramente e proporciona maior conhecimento dele. As próprias ideias, que seriam confusas e obscuras, são por esse meio impressionadas com maior força e ficam esclarecidas, de forma que a mente pode julgá-las melhor. É semelhante à pessoa que vê os objetos na face da terra quando a luz do sol resplandece sobre elas, pois está sob maior vantagem de discerni-los em suas verdadeiras formas e relações naturais do que aquele que os vê no crepúsculo sombrio. A mente, estando sensível à excelência dos objetos divinos, entende-os com deleite. A faculdade da alma fica mais desperta, é estimulada a se empregar na contemplação de tais objetos, a manifestá-los mais completamente e a propor muito mais. A beleza dos objetos utiliza as faculdades e provoca seu exercício, de forma que a própria razão está sob maior vantagem de seus exercícios formais e livres, e está, para atingir seu fim adequado, livre da ignorância e ilusão. Em segundo lugar, o verdadeiro sentimento da excelência divina, das coisas da palavra de Deus, nos convence de maneira mais direta e imediata da sua veracidade, porque a excelência dessas coisas é muito superlativa. Há uma beleza nelas tão divina e semelhante a Deus que muito evidentemente as distingue das coisas meramente humanas, ou das quais os homens são inventores e autores. É uma glória tão sublime e grande que, quando é vista claramente, ordena assentimento à realidade divina. Quando há uma descoberta real e vivaz desta beleza e excelência, não há lugar para pensamento que seja fruto da invenção de homens. Este é um tipo de evidência intuitiva e imediata. Eles creem que as doutrinas da palavra de Deus são divinas porque veem nelas uma glória divina, transcendente e evidentemente distintiva. Tal glória, se vista claramente, não deixa dúvidas da existência de Deus e nem dos homens. Tal convicção das verdades da religião surge do sentimento da sua excelência divina e está inclusa na fé salvadora. Sua origem é essencialmente distinta do consentimento comum do qual os homens não regenerados são capazes. Passo agora ao segundo item proposto, qual seja mostrar como esta luz é imediatamente dada por Deus e não por meios naturais. Não se tenciona que as faculdades naturais não sejam usadas neste processo. Elas são o sujeito desta luz e de tal maneira que não são meramente passivas, mas ativas. Deus, ao permitir que essa luz entre na alma, lida com o homem de acordo com sua natureza e faz uso das suas faculdades racionais. Contudo, essa luz não é menos imediatamente proveniente de Deus para tal. As faculdades são usadas como o sujeito e não como a causa. Assim, como o uso que fazemos de nossos olhos para ver os vários objetos quando o sol nasce, não é a causa da luz que mostra os objetos para nós. Isso não significa que meios externos não tenham relação neste caso. Não é neste assunto, como na inspiração, em que as novas verdades são sugeridas, pois mediante esta luz é dada apenas uma compreensão devida das mesmas verdades que são reveladas na palavra de Deus. Portanto, não são dadas sem a palavra. O Evangelho é empregado neste caso. Essa luz é a luz do Evangelho da glória de Cristo, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Evangelho é como um espelho pelo qual essa luz nos é transmitida. Agora vemos por espelho, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Quando é dito que esta luz é imediatamente dada por Deus e não obtida por meios naturais, pelos quais é intencional, ela é dada por Deus sem fazer uso de meios que operam pelo poder
próprio ou força natural. Deus faz uso dos meios, mas não como causas mediatas para produzir este efeito. Não há verdadeiramente segunda causa para isso, mas é produzida imediatamente por Deus. A palavra de Deus não é a causa formal desse efeito, mas só é usada para transmitir à mente o tema dessa instrução salvadora. Isto, ela realmente nos transmite por força ou influência natural. Transmite à nossa mente essas doutrinas. É a causa da noção delas em nossa cabeça, mas não do sentimento de sua excelência divina em nosso coração. Na verdade, a pessoa não pode ter luz espiritual sem a palavra. Mas isso não prova que a palavra apropriadamente cause essa luz. A mente não pode ver a excelência da doutrina a menos que a doutrina esteja primeiro na mente. Mas ver a excelência da doutrina pode ser imediatamente do Espírito de Deus, embora a transmissão da doutrina ou sua proposição possa ser pela palavra. Assim, as noções que são o tema dessa luz são transmitidas à mente pela palavra de Deus. Mas este devido sentimento do coração, no qual essa luz formalmente consiste, é imediatamente pelo Espírito de Deus. Por exemplo, a noção de que há um Cristo e que Cristo é santo e benevolente é transmitida à mente pela palavra de Deus. Mas o sentimento da excelência de Cristo por causa dessa santidade e graça é, não obstante, imediatamente obra do Espírito Santo. Passo agora a mostrar a verdade da doutrina, quer dizer que há essa luz espiritual que descrevi, assim deixando imediatamente entrar na mente por Deus. Aqui mostrarei brevemente que essa doutrina é bíblica e racional. Em primeiro lugar, é bíblica. Meu texto não só é completo para o propósito, mas é uma doutrina abundante na Escritura. Somos profundamente ensinados que os santos diferem dos não santos. Neste ponto, eles têm o conhecimento de Deus e uma visão de Deus e de Jesus Cristo. Mencionarei alguns textos dos muitos que há. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Terceiro livro de João, capítulo 11. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. João, capítulo 14, versículo 19. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Este conhecimento ou visão de Deus e Cristo não pode ser mero conhecimento especulativo, porque é dito em que eles diferem dos não crentes. Por essas escrituras, isso tem de ser não só um conhecimento diferente em grau e circunstâncias, e diferente em seus efeitos, mas tem de ser completamente diferente em natureza e tipo. Sempre se menciona que essa luz e conhecimento são imediatamente dados por Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 27. Nesse texto, esse efeito é atribuído exclusivamente à operação arbitrária e dom de Deus que dá este conhecimento a quem Ele quer, e em distinção aos possuidores de tal conhecimento que têm a menor vantagem natural ou meio de conhecimento, até bebês, quando é negado aos sábios e instruídos. Dar este conhecimento é apropriado ao Filho de Deus, como prerrogativa exclusiva, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação
do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Este versículo mostra claramente que há uma revelação da glória e excelência divinas e superlativas de Deus e de Cristo peculiar aos santos. Também mostra que é tão imediatamente de Deus como a luz do sol e que é o efeito imediato do seu poder e vontade. Pois é comparado a Deus criar a luz por sua palavra poderosa no princípio da criação. O versículo 18 do capítulo precedente diz que é pelo Espírito do Senhor. Também está escrito que Deus dá o conhecimento de Cristo na conversão como algo que antes estava escondido e oculto. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. A Escritura também fala claramente que tal conhecimento da palavra de Deus, como foi descrito, é dom imediato de Deus. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. O que o salmista queria dizer quando implorou que Deus lhe abrisse os olhos? Ele era cego? Ele não podia lançar mão da lei e ver toda palavra e frase que quisesse? O que ele quis dizer com maravilhas? Eram as histórias maravilhosas da criação, o dilúvio e a travessia de Israel pelo Mar Vermelho e coisa parecida? Seus olhos não estavam abertos para ler esses fatos extraordinários sempre que desejasse? Não há dúvida de que, por maravilhas da lei de Deus, ele tinha em vista essas excelências distintivas e maravilhosas, as manifestações extraordinárias das perfeições e glórias divinas contidas nos mandamentos e doutrinas da palavra, e as obras e conselhos de Deus ali revelados. Assim, a Escritura fala de um conhecimento da dispensação e conserto de Deus e da misericórdia, e meio de graça para com seu povo, os quais são peculiares aos santos e dados só por Deus. O segredo do Senhor é para os que o temem, se ele lhes fará saber, e ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo 25, versículo 14. A Escritura também ensina que há a convicção verdadeira e salvadora da verdade da religião que surge de tal revelação. Como se afirma em João capítulo 6, versículo 40. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Onde está claro que a verdadeira fé é a que surge da visão espiritual de Cristo. E em João capítulo 17, versículo 6 ao versículo 8. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que todo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Vemos que o fato de Cristo manifestar o nome de Deus aos discípulos, ou lhes dar o conhecimento de Deus, foi o meio pelo qual eles conheceram que a doutrina de Cristo era proveniente de Deus, que o próprio Cristo procedeu de Deus e que foi enviado por ele. Outra vez, em João capítulo 12, versículo 44 ao versículo 46. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Nessa passagem, crer em Cristo é ver espiritualmente, e ver espiritualmente são ideias paralelas. Em Lucas capítulo 12, versículos 56 e 57, Cristo condena os judeus por eles não conhecerem que ele era o Messias e que sua doutrina era verdadeira.
de gosto e encanto distintamente interiores do que era divino. Ele tem os judeus por culpados, os quais, embora pudessem discernir o aspecto do céu e da terra e os sinais climáticos, eles não podiam discernir os tempos, ou, como está expresso em Mateus, os sinais dos tempos, acrescentando: e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Lucas capítulo 12, versículo 57, ou seja, sem sinais extrínsecos. Porque vós não tendes o sentimento da verdadeira excelência, por meio do qual podeis distinguir o que é santo e o que é divino? Por que não tendes esse gosto das coisas pelas quais podeis ver a glória distintiva de Deus e a divindade manifesta de mim e minha doutrina? O apóstolo Pedro o menciona como algo que deu a ele e seus companheiros boa e bem fundamentada garantia da verdade do Evangelho de que eles tinham visto a glória divina de Cristo. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo tem consideração pela glória visível de Cristo que eles tinham visto na transfiguração. Essa glória era tão divina e tinha tamanha aparência inefável e semelhança da santidade, majestade e graça divinas, que evidentemente o denotou como uma pessoa divina. Mas se a visão da glória externa de Cristo pôde dar a garantia racional da sua divindade, porque a compreensão da sua glória espiritual também não pode. Indubitavelmente, a glória espiritual de Cristo é em si mesma tão distintiva e mostra tão claramente a sua divindade quanto a glória externa. Não muito mais importante, pois a sua glória espiritual é no que consiste a sua divindade, e a glória externa da transfiguração mostrou que ele era divino somente no que tange a uma imagem ou representação extraordinária dessa glória espiritual. Sem dúvida, ele teve uma visão clara da glória espiritual de Cristo. Pode-se dizer: eu não segui astuciosamente fábulas inventadas, mas fui testemunha ocular da sua majestade, baseados em tão bons fundamentos como a do apóstolo, quando ele levou em conta a glória externa de Cristo, a qual tinha visto. Mas isso conduz-me ao que foi proposto a seguir. Em segundo lugar, essa doutrina é racional. É racional para admitir que há realmente tal excelência nas coisas divinas. Tão transcendente e excessivamente diferente do que é em outras coisas, que se fosse visto, as distinguiria evidentemente. Não podemos duvidar racionalmente, senão que as coisas divinas, às quais pertencem ao Ser Supremo, são imensamente diferentes das coisas que são humanas. Há nelas uma excelência sublime, gloriosa e semelhante a Deus, as quais notavelmente as diferencia das coisas que são dos homens, a tal ponto que, se a diferença fosse senão vista, teria uma influência convincente e satisfatória em qualquer pessoa de que elas lhes são divinas. Que razão pode ser oferecida contra isso? A menos que discutíssemos que Deus não é notavelmente distinto da glória dos homens? Se Cristo aparecesse agora a qualquer pessoa, como ele o fez no Monte da Transfiguração, ou se aparecesse ao mundo com sua glória divina, como fará no dia do julgamento, sem dúvida sua glória e majestade seriam de tal distinção que satisfariam a todos de que ele era uma pessoa divina e que a religião era verdadeira. Também seria a convicção mais racional e bem fundamentada. Porque não pode haver esse selo da divindade ou glória divina na palavra de Deus, no plano e na doutrina do Evangelho, que possa ser da mesma forma distinta e tão racionalmente convincente, contanto que seja visto? É justo considerar que quando Deus fala ao mundo, pudesse haver algo na sua palavra imensamente diferente da palavra dos homens.
Suponhamos que Deus nunca tivesse falado com o mundo, mas tivéssemos notícias de que ele estava a ponto de se revelar do céu e nos falar imediatamente de si mesmo, ou que ele nos desse um livro de seu próprio indício. De que maneira esperaríamos que ele nos falasse? Não seria racional sugerir que seu discurso seria sobejamente diferente do discurso dos homens? Que haveria tão distinta excelência e sublimidade na palavra, tão notável selo de sabedoria, santidade, majestade e outras perfeições divinas do que a palavra de homens, até do mais sábio dos homens, a qual pareceria grosseira e medíocre em comparação? Não há dúvida de que se julgaria racional esperar isso e irracional pensar o contrário. Quando o homem sábio fala no exercício de sua sabedoria, há algo em tudo o que ele diz que é muito distinguível da conversa de uma criança. Assim, sem dúvida, é muito mais é o discurso de Deus a ser distinto do discurso do mais sábio dos homens. De acordo com Jeremias, capítulo 23, versículo 28 e 29, Deus, tendo reprovado os falsos profetas que profetizaram em seu nome e simulavam falar a palavra de Deus, quando na verdade era a palavra deles, diz: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Se há excelência tão distintiva nas coisas divinas, é racional supor que pode haver o fato de vê-la. O que impediria senão aquilo que pode ser visto? O argumento de que não há tal excelência distintiva, ou que não pode ser vista porque alguns não a veem, não procede, embora sejam homens sagazes nas questões temporais. Não é justo admitir que, se há excelência nas coisas divinas, os ímpios pudessem ver? É razoável admitir que aqueles cujas mentes estão cheias de poluição espiritual e sob o poder das concupiscências imundas tivessem prazer ou sentimento da beleza ou excelências divinas, ou que suas mentes fossem susceptíveis a essa luz que está na sua natureza tão pura e divina? Na parceria, não pareceria estranho que o pecado cegasse a mente, vendo que os temperamentos e disposições naturais particulares dos homens os cegassem tanto em assuntos seculares como quando o temperamento natural dos homens é melancólico, ciumento, temeroso, orgulhoso ou coisa que o valha? É justo admitir que este conhecimento foi dado imediatamente por Deus e não foi obtido por meios naturais. Sob que descrição parece irracional que houve comunicação imediata entre Deus e a criatura? É estranho que os homens façam questão dessa dificuldade. Por que não deveria ele, que fez todas as coisas, ainda ter algo imediatamente a fazer com as coisas que ele fez? Onde está a grande dificuldade se possuímos a existência de um Deus e que ele criou todas as coisas do nada por ainda permitir um pouco de influência imediata de Deus na criação? Se é razoável admitir com respeito a qualquer parte da criação, é muito mais especial com respeito às criaturas inteligentes e racionais que estão próximas de Deus na graduação das ordens diferentes dos seres e cujos assuntos estão muito imediatamente com Deus. A razão ensina que o homem foi feito para servir e glorificar o Criador. Se é justo admitir que Deus imediatamente se comunica com os homens em qualquer assunto, é nesta questão. É racional admitir que Deus reservasse esse conhecimento e sabedoria que são de tal natureza divina e excelente a serem dados imediatamente por ele e não fossem deixados no poder de das causas segundas. A sabedoria e graça espirituais são os dons mais altos e mais excelentes que Deus já deu a qualquer criatura. Nisso consiste a excelência e perfeição mais altas de uma criatura racional.
também são imensamente os mais importantes de todos os dons divinos. É no que consiste a felicidade do homem e dos quais dependem o seu bem-estar perpétuo. O quanto é justo admitir que Deus, ainda que tenha deixado dons mais baixos para causas segundas e de alguma forma no poder do homem, contudo, reservasse essa mais excelente, divina e importante de todas as comunicações divinas em suas próprias mãos, para ser dada imediatamente por ele como coisa muito grande para causas segundas estarem envolvidas? É justo admitir que esta bênção fosse imediatamente de Deus, pois não há dom ou benefício que esteja em si mesmo tão estreitamente relacionado com a natureza divina. Nada que a criatura receba é tanto quanto uma participação da divindade. É um tipo de emanação da beleza de Deus e está relacionada com Deus, assim como a luz está com o sol. É congruente e adequado que, quando é dada por Deus, fosse imediatamente proveniente dele e por ele, de acordo com a sua própria vontade soberana. É razoável admitir que estaria além do poder do homem obter esta luz por mera força da razão natural, porque não é coisa que pertença à razão ver a beleza e amabilidade das coisas espirituais. Não é coisa especulativa, mas depende do sentimento do coração. A razão é necessária para isso, como é pela razão que nos tornamos os sujeitos desse meio, o qual já demonstrei ser necessário para tanto, embora não tenha influência casual, formal na questão. É pela razão que ficamos possuídos da noção dessas doutrinas que são o tema dessa luz divina ou o conhecimento. A razão pode de muitas maneiras tirar vantagem indireta e remota disso. A razão também tem a ver com os atos que são imediatamente consequentes dessa revelação, pois ver a verdade da religião é ato feito pela razão. Assim, a razão tem a ver com essa aceitação e confiança em Cristo que eles são consequentes. Mas se tomarmos a razão estritamente, não pela faculdade da percepção mental, mas pelo raciocínio ou poder de inferir por argumentação, a percepção da beleza e excelência espiritual não mais pertencem à razão do que pertencem à sensação do sentimento para perceber as cores, ou ao poder de ver para perceber a doçura da comida. Está fora da área da razão perceber a beleza ou amabilidade de qualquer coisa. Tal percepção não pertence a essa faculdade. O trabalho da razão é perceber a verdade e não a excelência. Não é o raciocínio que dá aos homens a percepção da beleza e amabilidade de um semblante, embora de muitas maneiras possa ser indiretamente uma vantagem para tanto. Contudo, não é mais a razão que imediatamente a percebe do que é a razão que distingue a doçura do mel. Depende do sentimento do coração. A razão pode determinar que um semblante é bonito para os outros, pode determinar que o mel é doce para os outros, mas nunca me dará uma percepção de sua doçura. Concluirei com um desenvolvimento muito breve do que foi dito. Em primeiro lugar, essa doutrina leva-nos a refletir sobre a bondade de Deus, que assim a ordenou que uma evidência salvadora da verdade do Evangelho é tão distinta que é atingível por pessoas de capacidades e vantagens medíocres, como também por aqueles que são de grande talento e aprendizagem. Se a evidência do Evangelho dependesse apenas da história, e tais raciocínios só fossem possíveis por homens instruídos, estaria acima do alcance da maior parte da humanidade. Mas as pessoas com grau comum de conhecimento são capazes, sem um longo e sutil treinamento do raciocínio, de ver a excelência divina das coisas da religião. Elas podem ser ensinadas pelo Espírito de Deus, como também por homens instruídos. A evidência que é obtida deste modo é imensamente melhor e mais satisfatória de tudo o que possa ser obtido pela arguição daqueles que são muito instruídos e dos maiores mestres da razão.
Os bebês são tão capazes de saber estas coisas como os sábios e instruídos. Tais coisas são geralmente escondidas destes, ao passo que são reveladas àqueles. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27. Em segundo lugar, essa doutrina bem pode nos pôr sob exame se essa luz divina já está acesa em nossa alma. Se há tal coisa, sem dúvida, é de grande importância se formos ensinados assim pelo Espírito de Deus. Se a luz do Evangelho glorioso de Cristo, que é a imagem de Deus, nos iluminou, dando-nos a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se já vimos o Filho, cremos nele, ou temos essa fé nas doutrinas do Evangelho que surge de uma visão espiritual de Cristo. Em terceiro lugar, todos podem ser exortados a buscar seriamente essa luz espiritual. Para influenciar e instigar esse sentido, consideremos os itens a seguir. Esta é a sabedoria mais excelente e divina que a criatura é capaz de ter. É mais excelente que a aprendizagem humana. É mais excelente que todo o conhecimento dos maiores filósofos ou estadistas. O menor vislumbre da glória de Deus na face de Cristo exalta e enobrece mais a alma que todo o conhecimento daqueles que têm a maior compreensão especulativa sobre a divindade sem a graça. Este conhecimento tem o objeto mais nobre que pode haver, ou seja, a glória e excelência divina de Deus e de Cristo. O conhecimento destes objetos é em que consiste o conhecimento mais excelente dos anjos, sim, do próprio Deus. O conhecimento é aquilo que está acima de todos os outros encantos e jovialidades. Os homens têm muito prazer no conhecimento humano, no estudo das coisas naturais, mas isso não é nada diante da alegria que surge desta luz divina que ilumina a alma. Essa luz dá uma visão dessas coisas que são imensamente a mais perfeitamente bonita e capaz de encantar os olhos da compreensão. Esta luz espiritual é o romper da luz da glória no coração. Não há nada tão poderoso como ela para apoiar as pessoas na aflição e dar paz à mente e ânimo neste mundo tempestuoso e sombrio. Essa luz é tão notável que efetivamente influencia a inclinação e muda a natureza da alma. Assimila nossa natureza na natureza divina e muda a alma numa imagem da mesma glória que é vista. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Este conhecimento afastará do mundo e aumentará a inclinação para as coisas divinas. Virará o coração para Deus como a fonte do bem e para o escolher como a única porção. Essa luz, e somente esta, levará a alma a um fim salvador com Cristo. Ela conforma o coração ao Evangelho, mortifica sua inimizade e oposição contra o plano de salvação aqui revelado. Faz o coração abraçar as boas novas e completamente aderir e consentir na revelação de Cristo como nosso Salvador. Faz a alma inteira outorgar e se sintonizar com ela, admitindo-a com todo o crédito e respeito, mantendo-se fiel a ela com inclinação e afeto plenos, e efetivamente dispõe a alma a se entregar inteiramente a Cristo. Esta luz, e somente esta, tem seu fruto numa santidade universal de vida. O entendimento meramente irreal ou especulativo das doutrinas da religião jamais levará a ela. Mas essa luz
quando toca o fundo do coração e muda a natureza, efetivamente o disporá a uma obediência universal. Mostra Deus tão digno de ser obedecido e servido. Suscita o coração num amor sincero a Deus, que é o único princípio de uma obediência verdadeira, graciosa e universal, e convence da realidade das recompensas gloriosas que Deus prometeu aos que lhe obedecem.